Tudo bem? Tudo bem ou não? Por que não? Quem falou não? Quem falou não? Que dia é hoje mesmo? Hã? É dia o quê? Que dia é hoje? Que dia 6, mano? Que dia é hoje? Dia 6. Obrigado, me ajudou. É domingo, boa. Domingo do quê? O que aconteceu hoje? Hã? Aí sim, moleque. Hoje é o domingo da ressurreição de Jesus. Mas sabe, para nós cristãos, talvez seja a data mais importante de todas. Sabe por quê? Porque o Natal não tem sentido sem a Páscoa. O Natal não tem sentido sem a Páscoa. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o Natal não teria sentido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé ia ser em vão, a nossa vida voltada de volta a Ele ia ser em vão. 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer um versículo, cara, que expressa muito bem o que seria da nossa vida, o que seria de nós se Jesus não tivesse ressuscitado. E Paulo diz o seguinte: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se Jesus não ressuscitou, nós que acreditamos nele, somos os mais dignos de pena. Mas Jesus ressuscitou. É por isso que eu queria hoje compartilhar com você uma história tremenda de pessoas que encontraram Jesus ressurreto. E o que aconteceu daí para frente. E por isso que eu peço para você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículos 30 a 35. Lucas 24, 30 a 35. Lucas 24, 30 a 35. Tem que fazer alguma coisa, porque enquanto vocês estão lendo, o cara está gravando, eu não faço nada. Fico uma cara de bobo no vídeo. Tem que fazer uma coisa. Lucas 24, 30 a 35. Na verdade, é uma passagem bem comprida, mas a gente só vai ler esses 5 versículos, tá? Está escrito assim, ó. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém. Semana passada a gente viu e a gente refletiu um pouco sobre o Domingo de Ramos. Quando Jesus, de uma maneira humilde, ele reivindica a sua realeza. Quando Jesus, de maneira pacífica, ele mostra que ele é o Messias. Como? Montado num jumento. E durante essa semana a gente ficou de refletir e fazer aquele movimento de baixeza, de nos reconhecermos, de reconhecermos que não somos nada. Mas sabe, durante essa semana, se você ler na Bíblia, essa uma semana que Jesus tinha, os episódios, as situações que Cristo viveu, não são episódios muito animadores. Não são episódios que diriam a Jesus: olha, vale a pena morrer por eles.
Não foram bons momentos que Jesus passou, não foram boas testemunhas ou bons testemunhos que as pessoas que iam na igreja tinham. Mas eram situações desanimadoras, desmotivadoras. Situações que se eu fosse Jesus eu diria, está errado. Não vale a pena. Mas Jesus ele escolhe, mesmo assim, morrer. Jesus escolhe, mesmo assim, cumprir a sua missão. E por que Jesus o faz? E por que Jesus, será que apesar de toda a situação se demonstrar desfavorável, a salvação da humanidade, dos homens, enfim, mesmo tudo, quando tudo se mostra contrário a isso, por que Jesus decide morrer? Mas eu queria listar para vocês alguns momentos, e talvez algumas cenas, algumas passagens que a Bíblia nos diz, dessa última semana. Sabe, a primeira coisa que Jesus faz, quando ele entra na cidade, ele vai ver o templo. Aí ele sai da cidade, ele volta no dia seguinte, e ele entra no templo. O que ele faz no templo? Ele purifica o templo, ele limpa o templo. Por quê? Porque o templo, onde as pessoas tinham que estar orando e adorando, onde todos os povos tinham que ir lá conhecer Deus, havia um mercado aberto. Não havia oração, havia idolatria. Não havia frutos, havia folhas que tentavam disfarçar o pecado do homem. A primeira coisa que Jesus faz, a primeira coisa que Jesus vê ao entrar em Jerusalém, na semana em que ele vai morrer, é entrar no templo e ver que dentro da casa do seu pai existem coisas que não glorificam a Deus, coisas que nos mostram e dizem, não vale a pena. Mas sabe, Jesus ele sai do templo, ele limpa o templo, ele sai, e toda hora fariseus, escribas, as pessoas continuam questionando a sua autoridade, duvidando de quem ele é. Não mais que isso. Jesus, ao sentar onde as pessoas colocam oferta, o que ele testemunha, sim, é uma pobre viúva que dá tudo o que ela tem, mas a grande maioria são daqueles que dá o que sobra a Deus. Depois que o seu discípulo, com quem ele andou 3 anos, o trai, os outros 11 fogem quando Jesus é preso. Aquele que dizia, Jesus, nem que eu tenha que morrer por você, eu nunca vou te negar, o negou 3 vezes. E Jesus está lá, sendo julgado, injustamente condenado. Mas sabe qual é a grande verdade? Que Jesus se autocondena. Porque se você ver em Marcos, as pessoas tentam acusar Jesus de qualquer jeito. As pessoas falam que Jesus falou, acusam Jesus, mas nenhuma tinha coerência nenhuma. Até que o sumo sacerdote pergunta para Jesus, fala a verdade, você é o Filho de Deus? E Jesus diz, eu sou. Como as pessoas não conseguiam condenar Jesus, Jesus se autocondena, dizendo, eu sou. E o sumo sacerdote rasga suas roupas e diz, é blasfêmia. Mas mais do que isso, Jesus é levado a Pilatos. Jesus é trocado por Barrabás. Jesus é levado ao pretório, onde ele é espancado, chicoteado, zombado. Onde os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça dele. Onde o despiram de suas roupas e fizeram um manto de púrpura para humilhá-lo. E batiam em sua cabeça e diziam, Jesus, profetize, quem bateu em você? E depois Jesus é levado para a sua morte, carregando a sua própria cruz, ele é crucificado. E quando Jesus está lá na cruz, sacerdotes, fariseus, mestres da lei, olham para Jesus e dizem, salvou aos outros e não é capaz de salvar a si mesmo? Ó Rei de Israel, desça daí, para que nós vejamos e creiamos. E a grande verdade é que quem está pendurado na cruz não é um homem comum.
não é um Deus despido dos seus poderes. Não é um Deus que não tem mais poder, um Deus fracassado, um Deus morto, mas é um Deus todo-poderoso que está lá. Quem está naquela cruz morrendo não é um homem comum, castigado, mas é Deus. E Deus todo-poderoso. Então Jesus tinha sim, ele podia escolher descer da cruz. Ele podia sim descer da cruz. Mas Jesus não faz. Ele escolhe morrer. E o constrangedor de toda essa história é que o Deus Todo-Poderoso sabia que tudo isso ia acontecer. É que Jesus, ele sabia que tudo isso ia acontecer nessa semana antes dele ser crucificado. Todas essas situações adversas, todas as situações que o desmotivavam. A nós, pelo menos, acho que para ele não. Tudo isso aconteceu e Jesus sabia, e mesmo assim ele escolhe ir morrer. Jesus não escolhe se salvar. Jesus não escolhe pular da cruz. Jesus não escolhe chamar 12 legiões de anjos para acabar com todo mundo. Mas o Todo-Poderoso escolhe morrer na cruz. E essa é a verdade. E essa é a verdade. E morrer por quem? Por nós. Por nós. Que tantas e muitas vezes apresentamos a Deus o nosso coração cheio de outras coisas. Tantas e muitas vezes que nós traímos Deus, abandonamos Deus para a nossa própria segurança, para o nosso próprio conforto. E a gente esquece que o Todo-Poderoso escolheu vocês. E depois que Jesus morre, José de Arimateia vai lá e pede o corpo de Jesus para Pilatos. E o que José de Arimateia faz é colocá-lo num sepulcro novo, num túmulo novo que ele acabou de cavar na pedra. E Jesus é colocado lá na sexta-feira. Uma pedra rolada. No sábado eles não fazem nada porque eles não podem fazer nada, porque é lei. No sábado não faça nada. Mas domingo de manhã, 2 mulheres, bem cedo, vão ao túmulo com especiarias aromáticas. Mas quando elas chegam lá, a pedra que era gigantesca foi removida. E sabe, a pedra não foi removida para Jesus sair dela, porque Jesus não precisava sair dessa maneira. Porque se você ler a Bíblia, Jesus ele aparece, desaparece quando ele quer, ele entra nos lugares trancados. A pedra não foi removida para Jesus sair, mas a pedra foi removida para as testemunhas entrarem e verem. Para as mulheres entrarem e verem que Cristo ressuscitou, que Cristo não está lá. Quando elas entram, elas não acham Jesus, elas acham um anjo, um homem, 2 homens, sei lá, com roupas brilhantes como o sol, e dizem a ela: o que vocês estão procurando? Por que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que está vivo. Jesus ressuscitou, está vivo. E elas saem correndo, elas voltam para os discípulos, para os apóstolos que estão reunidos, e elas contam a verdade. Então Pedro e João, eles saem correndo, e eles também entram no túmulo. Mas eles não acreditam. Eles não acreditam. E a passagem de hoje é nesse mesmo dia da Páscoa. Esse mesmo dia em que Jesus ressuscitou, esse mesmo dia que a sepultura, o sepulcro estava aberto e vazio, onde as mulheres foram ver e não acharam, onde os discípulos foram ver e não acharam. 2 discípulos estavam indo para casa, inconformados, desanimados, desesperançosos, conversando entre eles, vencidos pela morte do libertador. Mas Jesus se põe no meio deles enquanto eles iam de Jerusalém até Emaús, 11 quilômetros de distância. Enquanto eles estão andando, Jesus se põe no meio deles e, como se ele não soubesse de nada, ele pergunta aos 2: o que vocês estão falando? E os discípulos dizem: parece que é a única pessoa que esteve em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Jesus pergunta. Existiu um homem, um profeta,
poderoso. Nós achávamos que Ele era o libertador do nosso povo, Ele era o libertador de Israel, o nosso Salvador. Mas Ele morreu. Ele morreu. Ele foi crucificado. E a grande questão é que Jesus, enquanto andava com eles e ouvia o lamento deles, e ouvia talvez o desabafo dele, porque o sonho acabou, porque o desejo de um libertador, de um rei guerreiro, acabou quando Jesus foi enterrado. E Jesus olha para eles e diz: vocês não entendem o que está escrito sobre o Messias na palavra e nas Escrituras? E Jesus começa a contar sobre o que ia acontecer, quem ia ser o Messias, o que vai acontecer com o Messias nas Escrituras e que os profetas dizem. Mas Jesus não conta e só explica para eles o que ia acontecer, mas o que Jesus faz é desmistificar na cabeça desses discípulos a ideia do Salvador guerreiro que viria, do libertador social, do Salvador imaginário que eles tinham, porque todos os judeus esperavam que viesse sim um libertador, um Salvador guerreiro, que os livrasse das mãos dos romanos, que acabasse com o Império Romano e que instauraria sim o Império judaico, israelita. Mas Jesus não vem como um guerreiro, Ele não vem com um exército, Jesus vem com pessoas comuns. Jesus vem pacífico, Jesus vem humilde, montado num jumento. Jesus não é um líder guerreiro, Jesus é um líder pacífico. Jesus não é um libertador social, é um libertador da alma. É um libertador de coração. Jesus não é um libertador imaginário, mas Ele é o Salvador real. E quando eles estão chegando na cidade, no campo, Jesus faz que vai andar e vai deixá-los. Eles falam: não, Jesus, não, fica conosco um pouco mais. E é a cena que nós lemos hoje. Ao sentarem na mesa, Jesus pega do pão. Ele faz com o pão que Ele sempre fez. Deu graças e repartiu. Nessa hora, os olhos dos discípulos são abertos, eles reconhecem Jesus. Eles reconhecem o Messias, o Salvador. Mas Jesus não está mais na vista deles, Jesus sumiu. Jesus sumiu e um olha para o outro e diz: é Jesus. Não ardia o seu coração enquanto Ele nos explicava o que ia acontecer com o Messias? E o que esses discípulos fazem? Eles se levantam e voltam correndo 11 quilômetros. Eu não sei quanto é 11 quilômetros, eu nunca corri nem 2 quilômetros. De verdade. Minha forma me denuncia. Sung Sonzenim é corredor, maratonista. Sonzenim, 22 quilômetros é bastante ou é pouco? É bastante, que para você é pouco. 22 quilômetros. E os discípulos voltam correndo. 22 quilômetros para quê? Para que eles voltam correndo? Para testemunhar que eles viram o Cristo vivo. Para testemunhar aos outros discípulos que o Salvador ressuscitou. Que o Libertador ressuscitou. Que Cristo vive. E quando eles chegam lá e eles vão falar isso para as pessoas, Jesus já tinha aparecido. O que acontece dali então é que esse Deus que veio em forma de homem, um Deus que se humilhou e virou homem, morreu por homens pecadores como nós, ressuscitou. Essa boa notícia é espalhada. Essa boa notícia é espalhada. E ela chega até nós. Os mesmos pecadores. Os mesmos que não merecem um Deus morrer por nós. Os mesmos que muitas vezes traem, fogem, o abandonam. Um Deus todo-poderoso que morreu numa cruz por nós. Por nós.
Se o túmulo estivesse cheio, de nada valeria a pena a nossa vida. Mas o túmulo vazio nos dá esperança. O túmulo cheio nos dá o perdão dos nossos pecados, mas o túmulo vazio nos dá vida e vida eterna. Essa é a reação daqueles que viram Cristo ressurreto, que acreditam no Jesus que ressuscitou dos mortos. É a esperança da vida. Que vida? Vida eterna. Para ser vivida quando? Hoje. Não para ser vivida lá na frente, depois que você morrer, mas para ser vivida hoje. A partir de hoje. Porque Cristo permite isso. Não uma vida medíocre, um cristão medíocre. Mas um cristão que reconhece que o seu Salvador está vivo. E é por isso que ele não se aguenta. A visão do Cristo ressurreto devolve o ânimo aos discípulos, restaura a sua fé no Salvador e em Deus, reacende os seus sonhos, os leva a ser testemunha, os dá esperança. A visão do Cristo ressurreto lhes dá a certeza da vida eterna. Eu não sei quantos fizeram um movimento de baixeza nessa semana. Eu te confesso que eu tive uma semana muito desanimadora. Eu tive uma semana muito onde eu quis, deixar tudo de lado. Eu tive uma semana onde eu queria desistir. Mas a visão do Cristo ressurreto, de entender que o Deus Todo-Poderoso morreu na cruz por mim, não deixa eu desistir. Não deixa eu jogar todo para o alto e dizer, já chega dessa vida. Mas eu não sei quantos fizeram esse movimento de baixeza, de se reconhecer como pecador, de reconhecer o seu pecado, de reconhecer que não é nada, de reconhecer, sim, que o seu pecado levaria à morte, à perdição. Para hoje entender essa graça que é. Que graça, que coisa louca é essa? O movimento de grandeza começa ao olharmos o Cristo ressurreto. Quando vimos Jesus vivo, o nosso movimento é de grandeza, não de mérito, porque a gente não merece, mas de graça, daquele Deus que escolheu morrer por nós. Que não só morreu, mas que ressuscitou, para nos dar esperança, para nos dar vida eterna, para nos dar vida em abundância, para que possamos viver, pessoal. Em Atos capítulo 3, quando Pedro cura aquele paralítico, a questão toda é, como é que aquele paralítico que está lá há 40 anos vai sobreviver agora? Agora que Deus tirou do seu currículo paralítico desde a nascença. Como é que ele vai fazer para sobreviver? Como é que ele vai fazer para mendigar? Porque tudo que ele tinha para mendigar era a sua paralisia, agora ele não tem mais nada. A grande questão é que Deus não quer que a gente sobreviva, mas Deus quer que a gente tenha vida, que a gente viva e tenha vida em abundância. É isso que nos constrange, nós que não merecíamos nada. Deus nos dá vida, e vida em abundância, e vida eterna. Mas a resposta é por que Jesus continuou com a sua missão, mesmo com situações adversas, mesmo sabendo que ia viver uma semana, horrível. É porque a sua missão não estava baseada em nós. A missão de Cristo Jesus está baseada no amor de Deus. E esse amor de Deus, que eu não sei porquê, nada pode nos separar. Que nada pode separar você desse amor de Deus. A visão do Cristo ressurreto é a certeza do quanto Deus te ama, do quanto Ele se importa com a sua vida.
A visão do Cristo ressurreto nos dá esperança, nos dá vida eterna, sim. Mas ela tem que nos dar ânimo, coragem e ousadia para anunciarmos essas boas novas para um mundo que ainda não conhece o Salvador. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Nosso Salvador vive e Ele nos dá vida. Ele nos dá vida. Que vida? Uma vida junto com Deus. Uma vida com pleno acesso a Deus. Pleno acesso para você se relacionar com esse Deus tão poderoso. A Páscoa não é feita de coelhos. A Páscoa não é feita de chocolate. A Páscoa não é feita disso. A Páscoa é feita de esperança. De esperança. A Páscoa é feita de um Deus todo-poderoso que venceu a morte. Essa é a nossa Páscoa. O que fazemos depois que experimentamos a Páscoa, de vermos o Cristo ressuscitado? Somos testemunhas. Somos testemunhas. Time de Deus, sejam testemunhas desse Cristo ressurreto. Sejam testemunha desse Deus todo-poderoso, que por amor, enfrentou o sofrimento, a humilhação, a cruz, mas e que por amor ressuscitou para nos dar esperança. Feliz domingo de ressurreição. Que Deus te abençoe. Vamos levantar dos nossos lugares, vamos orar. O que vamos orar nessa manhã? Eu acredito que temos que fazer nessa manhã é simplesmente agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esse amor incrível, por esse amor fantástico, pela esperança que Ele nos dá da vida eterna. A esperança de ter visto Cristo ressurreto, de acreditar que Jesus ressuscitou, que o túmulo está vazio, então temos esperança. De que a nossa fé, a nossa esperança não é só para essa vida, mas é para uma vida eterna. É para uma vida junto com o nosso Deus, junto com o nosso Salvador. O sonho da libertação não acabou. O Messias não está morto, o Rei não está morto, mas o Rei vive. Jesus vive. E vive para quê? Para te dar esperança. Para te dar vida e vida abundante. Para dizer, estão perdoados os seus pecados. Tenham vida. Tenham vida. Então, a gente podia ter alguns momentos de oração, de agradecimento, de reconhecimento. E sim, a partida para um movimento de grandeza, não por mérito, mas por graça. Reconhecendo, mais uma vez, que não somos nada, não merecíamos. Mas esse Deus que é tão maravilhoso, que insiste em nos amar. Agradecer a Deus que você foi aceito por Ele. Agradecer a Deus que o Deus Todo-Poderoso olhou para você com favor nos olhos, favor no coração. E Ele se importou. O Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz, não por falta de opção, mas por escolha. E que você possa assim ter um coração surpreendido. E que o seu coração possa sempre ser maravilhado com essa ideia do Rei morrer por você, do Deus Todo-Poderoso morrer por você. Mas mais do que isso, do Deus que venceu a morte, para que você possa viver. Então vamos ter alguns momentos de oração e depois a gente vai louvar a Deus.
honrarei. Fui aceito, meu Deus me amou primeiro. Cristo veio por mim, morreu, e hoje tenho vida com Deus, agora vivo, porque Jesus ressuscitou. Que grande amor, como é possível o meu Rei morrer por mim? Que grande amor, sei que é real, e é meu prazer a te honrar. Que grande amor, como é possível o meu Rei morrer por mim? Que grande amor, sei que é real, e é meu prazer a te honrar. Que grande amor, como é possível o meu Rei morrer por mim? Que grande amor, sei que é real, e é meu prazer a te honrar. Em meu viver te honrarei. Em meu viver te honrarei. Senhor Deus, realmente não dá para entender e não dá para explicar como um Deus todo-poderoso escolhe morrer em nosso lugar numa cruz para nos remir de nossos pecados. Mas mais do que isso, um Deus que ressuscita dos mortos para nos dar esperança da vida eterna, para nos mostrar que a nossa fé não serve só para essa vida, que o nosso te seguir não é só para essa vida, mas que é para toda a nossa vida e para a vida eterna, Deus. Obrigado, Jesus, pela tua obra na cruz. Obrigado pela sua ressurreição, Jesus. Queremos ser testemunhas que entram já no sepulcro aberto e vê vazio. Queremos contemplar e queremos crer no Cristo ressurreto, que nos dá ânimo, que nos encoraja para irmos e contarmos a tua história, para irmos e contarmos as boas novas de perdão, de esperança, de vida eterna, as boas novas de um Deus de amor, um Deus justo, um Deus que perdoa. Deus, obrigado pela sua obra em nossas vidas. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus, amém. Olha para a pessoa do seu lado e diz: meu, é sério o negócio, hein?